Essa semana a novela tá pegando fogo noveleiros. É barraco, reviravolta e emoção do começo ao fim. Então já se ajeita aí, deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo conferir tudinho no resumão da semana. Preparados? Então vamos nessa! Segunda-feira, 3 de novembro. Sofia acordou cedo naquela manhã, determinada a colocar em prática um plano que vinha amadurecendo em silêncio. A convivência na mansão estava se tornando insuportável. Desde que voltará a viver sob o mesmo teto que Jaques, ela sentia o peso constante da desconfiança, dos olhares vigilantes e de um medo que não conseguia explicar com palavras. Rosa, por sua vez, alternava momentos de lucidez e confusão, oscilando entre a ternura e o esquecimento. Era nesses lapsos que Sofia encontrava brechas para falar o que realmente sentia. Vó, a gente podia sair um pouquinho. Só nós duas. Eu quero te mostrar um lugar bonito. Rosa hesitou, mas a doçura da neta venceu. A menina insistiu, e juntas escaparam discretamente da mansão, levando apenas uma bolsa pequena e uma coragem imensa. Filipa, ao perceber o silêncio da casa e a ausência de Sofia, entrou em desespero. Chamou por Rosa nos corredores, procurou nas dependências e nos jardins, até perceber que ambas haviam sumido. A aflição tomou conta. O telefone foi sua primeira reação, e a ligação, instintiva, foi para Léo. Elas sumiram. Léo. A Sofia e a Rosa desapareceram. Léo, alarmada, não pensou duas vezes. Acionou Marlon, que estava de plantão, e juntos começaram a procurar pelas duas nas imediações. A imagem de Sofia e Rosa vagando pelas ruas deixava Léo inquieta. O medo de que algo acontecesse a uma das duas apertava o peito. Enquanto isso, as fugitivas caminhavam pela praça central, com Rosa confusa, mas feliz por estar fora da mansão. Sofia segurava firme a mão da avó, tentando guiá-la e, ao mesmo tempo, esconder o nervosismo. Rosa olhava em volta, encantada com as árvores e o movimento, mas sem saber ao certo onde estava. "Para onde a gente vai, minha flor?" perguntou. Sofia respondeu com um sorriso que misturava inocência e urgência. "Para longe daqui, vó. Para onde o vovô Abel gostava de ir." Foi quando o celular que Sofia havia escondido vibrou em seu bolso. Era Léo. A menina atendeu, sussurrando, e explicou onde estavam. Léo, aliviada por ouvir a voz dela, pediu calma e prometeu que Marlon chegaria em poucos minutos. Marlon, com o instinto policial apurado, conseguiu localizá-las rapidamente. Encontrou as duas sentadas em um banco, com Rosa visivelmente cansada e Sofia segurando uma garrafa de água. A cena comoveu o policial, que se aproximou devagar. "Sofia, sua mãe está muito preocupada", disse com voz calma. A menina abaixou a cabeça, envergonhada. Rosa olhou para ele sem entender direito o que acontecia, mas se deixou conduzir. Léo chegou logo depois, correndo, e abraçou Sofia com força, aliviada. "Você podia ter se machucado, meu amor", sussurrou, emocionada. Sofia pediu desculpas, e Rosa, tocando o rosto da neta, completou: "Ela só queria ser feliz, minha filha. Só isso." De volta à mansão, Filipa aguardava aflita. Quando viu as duas entrarem, o alívio se misturou à repreensão. "Sofia, você me deixou desesperada", exclamou, enquanto a menina tentava explicar que só queria passear com a avó. Filipa a abraçou, chorando, e prometeu que nada de ruim aconteceria. Rosa, porém, parecia distante. O episódio havia abalado sua frágil estabilidade. Jaques chegou logo depois, e ao saber do ocorrido, perdeu o controle. A fúria que vinha acumulando explodiu em forma de ameaça. Afirmou que iria pedir judicialmente a interdição completa de Rosa, retirando dela qualquer autonomia. "Ela precisa de cuidados, Filipa. E se você não entende isso, eu mesmo vou resolver." As palavras cortaram o ar como uma sentença. Filipa, cansada da brutalidade do irmão, respondeu firme, sem medo: "O que está fazendo com ela é pior do que qualquer doença. Esses remédios que você insiste em dar estão destruindo a nossa mãe." Jaques a encarou, surpreso com a coragem dela. Rosa, ouvindo de longe, começou a chorar. Foi nesse instante que algo dentro dela pareceu despertar, uma centelha de lucidez, um lampejo do que costumava ser. "Parem. Parem de brigar por mim. Eu tô aqui." As palavras, simples, soaram como um milagre. Filipa correu até ela, emocionada. "Mãe, você voltou." Rosa olhou ao redor, como quem tenta se situar, e sorriu com serenidade. "Eu nunca fui embora. Só me perdi um pouco."
A recuperação repentina de Rosa trouxe uma onda de alívio. Filipa a levou para o quarto, ajudou-a a se deitar e ficou ali, segurando sua mão, temendo que aquele momento fosse passageiro. Léo, que acompanhava tudo à distância, observou o vínculo entre mãe e filha e sentiu uma mistura de esperança e melancolia. Mais tarde, quando Rosa já dormia, ela tomou coragem e procurou Samuel. Eu quero voltar a trabalhar aqui, cuidar da Sofia como antes. Ela precisa de mim. Samuel respirou fundo antes de responder. Léo, eu entendo seu carinho, mas agora é diferente. Você tem sua vida, sua coleção, sua carreira. Não pode parar tudo de novo por causa disso. Léo insistiu, com a voz firme. Ela não é um projeto, Samuel. É uma criança. E eu sou parte da vida dela. Samuel desviou o olhar, dividido entre a razão e o afeto. Enquanto Léo tentava reconstruir sua ligação com Sofia, Caco, Breno, Ayla e Gisele se reuniam no ateliê, lamentando a pausa na coleção de Léo. Ela estava prestes a lançar a linha mais linda que já fez, disse Ayla. Gisele concordou. É uma pena, mas eu entendo. A Léo nunca foi de deixar alguém desamparado. Caco, sempre pragmático, concluiu, mas o mundo da moda não espera ninguém. Se ela parar agora, pode perder tudo o que conquistou. As palavras ficaram suspensas, entre a preocupação e o respeito. Todos sabiam que, quando se tratava de Sofia, Léo jamais pensava em si primeiro. No meio de tantas decisões difíceis, Samuel observava de longe o quanto Léo estava disposta a sacrificar seus sonhos pelo bem da menina. Isso tocava profundamente. Apesar das diferenças e das brigas recentes, ele percebia que o amor que ela dedicava à família era genuíno e transformador. Uma noite, depois de um longo dia de trabalho na Boaz, ele foi até a casa de Léo. A encontrou no jardim, sentada, com desenhos espalhados sobre a mesa, rascunhos de vestidos inacabados e croquis riscados com pressa. Você devia estar dormindo, ele disse, tentando sorrir. Léo respondeu sem levantar o olhar. Eu não consigo dormir quando penso nela. Queria poder estar perto, garantir que ela está bem. Samuel se aproximou, sentou ao lado dela e ficou em silêncio por alguns instantes. O ar entre os dois carregava lembranças antigas e uma cumplicidade que resistia ao tempo. Sabe, Léo, começou ele, às vezes a gente se perde tentando proteger quem ama. Eu tentei controlar tudo e acabei machucando as pessoas. Ela levantou o olhar, surpresa com a vulnerabilidade dele. A vida é isso, Samuel. A gente acerta, erra e tenta de novo. Um sorriso leve se formou nos lábios dele. Foi então que, num impulso sincero, Samuel segurou a mão dela. Você nunca deixou de ser o coração dessa família, Léo. Eu sei que já errei demais, mas quero tentar de novo, com você. Léo ficou em silêncio, o coração acelerado. Ele continuou, com a voz embargada, casa comigo. As palavras ficaram no ar, puras e intensas. Léo não respondeu de imediato. Olhou para ele, depois para o jardim iluminado pela lua, e sentiu as lágrimas brotarem. Samuel, eu não sei o que vai ser da gente, mas eu ainda acredito em você. Ele sorriu, aliviado. Então me deixa provar que posso ser melhor. E ela assentiu, emocionada. Naquele instante, o passado, o amor e a esperança se misturaram em um gesto simples, mas cheio de promessas. Terça-feira, 4 de novembro. O som de um disparo ecoa pela barreira, interrompendo de forma abrupta a energia vibrante da festa de Ryan e Aze. O clima de celebração se transforma em pânico. As pessoas começam a correr, o som das caixas de som é abafado pelos gritos, e Marlon reage imediatamente, ordenando que a equipe policial cerque a área. Aze se desespera ao perceber que Ryan tenta protegê-la, enquanto Durval, ao longe, troca olhares tensos com Vespa, que hesita antes de seguir a ordem de cancelar a entrega. A sensação de que algo grave acaba de acontecer paira no ar. Enquanto isso, em outro canto da cidade, Léo ainda se recupera do abalo após sua conversa com Samuel. Ela havia recusado o pedido de casamento do empresário, afirmando que não podia se prender a uma relação construída em meio a tantos conflitos e segredos. Com os olhos marejados, ela dissera: meu amor por Sofia é o que me move agora. Eu não posso abandonar essa menina. Samuel, magoado, tentou argumentar, mas Léo foi firme. Eu vou continuar como babá. É o que Sofia precisa de mim. Marlon, testemunha silenciosa daquela dor, se aproximou com um sorriso terno. Você nasceu para ser mãe, Léo. Eu sempre soube disso.
A emoção em sua voz revelou o quanto ele admirava a força e a doçura dela. Na mansão, Filipa começava a apresentar sinais de esgotamento. As noites mal dormidas e os remédios que Jacques continuava a manipular em segredo a deixavam confusa e vulnerável. Certa manhã, ela tentou disfarçar o tremor das mãos enquanto servia café para Rosa. "Está tudo bem, mãe. É só cansaço." Rosa, com um olhar mais lúcido do que antes, percebeu algo estranho. "Filipa, esses remédios, você tem certeza que são os mesmos de sempre?" Filipa forçou um sorriso, tentando tranquilizá-la, mas a inquietação de Rosa crescia. Jacques, por sua vez, observava a distância, calculista, já planejando seus próximos passos. Na Boaz, Samuel vivia seu próprio dilema. Apesar de todas as divergências, ele ainda se preocupava com a irmã. Quando soube do novo estado de Filipa, procurou-a na mansão. O encontro foi tenso. "Filipa, eu quero o melhor para Sofia. Esses altos e baixos não são bons para ela", afirmou ele. Filipa, com voz trêmula, respondeu: "Você quer me tirar o que tenho de mais precioso? Eu só preciso de tempo." Mas a insistência de Samuel em obter a guarda da menina o levou a um erro. Ele fez o pedido em tom de imposição, e Léo, que chegava no momento da conversa, ouviu tudo. O silêncio entre eles se tornou pesado. "Você quer a guarda de Sofia, por ela ou por você, Samuel?" questionou Léo, decepcionada. Ele não conseguiu responder. Enquanto os dramas familiares se desenrolavam, Yara e Stephanie tentavam consolar Léo no ateliê. A ausência dela havia interrompido a nova coleção, e as duas lamentavam a pausa nos trabalhos. "A sua marca é você, Léo. Mas a gente entende. Sofia precisa de você", disse Yara. Stephanie completou: "Só não deixe esse brilho apagar, tá?" Léo sorriu, tentando esconder o cansaço que sentia por dentro. No ginásio, Bárbara e Davi se enfrentavam mais uma vez. Ele tentava se aproximar, provocando-a durante a luta. "Você ainda não aprendeu a aceitar perder, hein?", brincou. Bárbara se irritou e o derrubou com um golpe seco, olhando com desdém. "Aprendi a não me distrair com quem não leva nada a sério." Mesmo assim, Davi sorriu, admirando a força dela. No fundo, estava encantado. Enquanto isso, o caos tomava conta da barreira. Marlon, com um colete policial, gritava ordens. "Ninguém sai. Procurem Dinho." O som das sirenes misturava-se à batida interrompida da música. Asi tremia, e Ryan tentava acalmá-la, mantendo o braço sobre os ombros da cantora. "Calma, tá tudo bem, eu tô aqui." Mas Marlon sabia que não estava. Havia algo grande por trás daquele tiro. Pouco antes do disparo, ele e Pompeu haviam recebido uma denúncia sobre a movimentação de uma nova entrega de drogas. Durval, pressionado por um cliente misterioso, havia ordenado que Vespa cancelasse o transporte, temendo uma batida policial. Porém, algo saíra do controle. O som do tiro, que ecoou pelos becos, podia significar uma disputa interna, ou um aviso. Léo, em casa, recebeu uma ligação de Marlon. Foi durante o clipe do Ryan. "Um tiro. A gente tá investigando." Ela gelou. "Meu Deus. Ryan tá bem." Marlon confirmou, embora ainda tenso. "Tá, mas o clima aqui tá pesado. É melhor você ficar com Sofia por enquanto." Ela olhou para a menina, que dormia tranquila no sofá, abraçada à boneca. Sentiu um aperto no peito. Essa cidade não para de me dar sustos. Na mansão, Jacques se mostrava cada vez mais inquieto com o avanço das investigações sobre suas falcatruas. Ele começou a agir com cautela, se aproximando de Filipa com um falso ar de cuidado. "Você precisa descansar. Deixa que eu cuido de tudo." Filipa, fragilizada, quase acreditou, mas algo dentro dela hesitava. "Jacques, às vezes eu sinto que você está diferente. O que você está escondendo de mim?" Ele desviou o olhar. "Só quero o bem da nossa família." Mas, em silêncio, tramava a queda definitiva de Samuel. Na Boaz, Samuel e Ricardo se enfrentavam novamente. "Você tá se perdendo, Samuel. A empresa não vai aguentar esse ritmo." Samuel respondeu, firme: "A Boaz vai continuar de pé, com ou sem você." Ricardo saiu furioso, prometendo vingança. Nos bastidores, ainda mantinha contato com Jacques, planejando novas investidas contra o irmão. E enquanto isso, a tensão na família só aumentava. No fim do dia, Léo voltou para a mansão com Sofia.
A menina parecia calma, mas ao entrar na sala e ver Jaques, recuou instintivamente. Léo percebeu e se ajoelhou diante dela. Tá tudo bem, meu amor. Eu tô aqui. Filipa observava a cena, emocionada. Léo, você será sempre bem-vinda aqui. Jaques apenas assentiu, escondendo o incômodo que sentia ao ver o vínculo entre as duas crescer. Mais tarde, já no quarto, Sofia acordou assustada. O mesmo pesadelo voltava. Jaques, de terno escuro, caminhando em direção a ela e a Abel. Não machuca ele, gritava no sonho. Léo correu até o quarto e a envolveu nos braços. Foi só um sonho, meu anjo. Eu tô aqui. Sofia soluçou. Eu vi o Abel e o Jaques estava lá. Léo a acalmou, mesmo sentindo um calafrio percorrer a espinha. Na barreira, a investigação prosseguia. Marlon e Pompeu percorreram o beco onde o tiro havia sido disparado. Encontraram uma cápsula caída e marcas de sangue perto de uma parede pichada. Foi aviso. Pompeu. Alguém quer mandar recado. O parceiro assentiu. E pode apostar que Durval tá no meio. Enquanto o som da sirene se afastava, Ryan e Aze observavam de longe, ainda abalados. A gente só queria mostrar nossa música, cara, disse Ryan, com a voz embargada. Aze apertou sua mão. O mundo não é fácil para quem tenta brilhar. De volta à mansão, Léo permaneceu acordado ao lado de Sofia, acariciando seus cabelos até a menina voltar a dormir. O luar atravessava a janela e iluminava o rosto sereno da criança. Léo suspirou, exausta, mas decidida. Eu vou proteger você de tudo, minha pequena. Mesmo que o mundo lá fora esteja desabando. E, enquanto o relógio marcava as últimas horas da madrugada, a tensão se espalhava por todos os núcleos, a barreira em alerta, a Boaz à beira de um escândalo, e a mansão prestes a testemunhar mais um confronto entre amor, poder e culpa. Quarta-feira, 5 de novembro. O amanhecer na cidade chega carregado de tensão. As sirenes ecoam distantes, lembrando que o que aconteceu na noite anterior ainda reverbera por todos os cantos. Na barreira, a poeira ainda não assentou. Marlon, sujo de terra e suor, pede reforço pelo rádio, a voz firme, mas embargada de cansaço. Preciso de apoio imediato, Castro foi atingido, anuncia, enquanto tenta manter o controle da situação. Minutos depois, Maxwell surge na viela e o vê se aproximar, trazendo Castro desacordado nos braços, o rosto ensanguentado. Pompeu e Castanho correm em sua direção, e juntos tentam socorrer o colega caído. Ele ainda respira, diz Marlon, ofegante, enquanto deposita Castro no chão. Castanho improvisa um curativo, e Pompeu fala com urgência ao rádio. Maxwell observa a cena em silêncio, o olhar tenso, percebendo quanto a situação escapou de qualquer controle. A operação, que deveria ter sido apenas de contenção, agora se transformava num pesadelo. Eles estão cada vez mais armados. Marlon, comenta Pompeu, abalado. Marlon, com o maxilar travado, responde, a gente não vai recuar, mas também não vai deixar mais ninguém cair. Enquanto os policiais se reagrupam, o caos se estende por dentro da barreira. Vespa, que escapou do cerco, se esconde em um beco e aproveita o momento para intimidar Ryan. O rapaz, ainda abalado pela noite anterior, tenta manter a calma. Eu não tenho nada a ver com isso, Vespa. O traficante ri, um som frio e perigoso. Tem sim, agora tem. Ou você canta para nós, ou vai cantar pro inferno. Ryan empalidece. Você quer o quê? Vespa se aproxima, os olhos faiscando. Quero que você se una a nós. Preciso de alguém popular, limpo, para dar a cara. Se não aceitar, vai se arrepender. O medo aperta o peito de Ryan. Ele pensa em Aze, em Cami, em sua mãe, e percebe o quanto está cercado. Eu não sou um de vocês, sussurra. Vespa o empurra contra a parede. Vai ser, nem que seja força. Ryan só consegue respirar fundo e prometer a si mesmo que não vai ceder, mas sabe que cada passo dali em diante será vigiado. Enquanto isso, na delegacia improvisada, Alan chega para reforçar a equipe e encontra Marlon exausto, os olhos vermelhos, a farda suja. Você precisa descansar, aconselha. Marlon balança a cabeça. Castro ainda está entre a vida e a morte. Eu devia ter previsto. Eles estavam prontos. Alan. O veterano coloca a mão no ombro do mais jovem. Não se culpe. A gente contra-ataca amanhã. A polícia vai reagir. Marlon encara,
hesitando. E se a gente estiver só alimentando o ciclo? Alan o encara, surpreso com a dúvida. Isso é guerra, filho. E em guerra, quem hesita, cai. Marlon fica em silêncio. Por dentro, sabe que o que viu na barreira não era só criminalidade, era desespero, era sobrevivência. Mas ele também sabe que não há espaço para vacilar. Na mansão, Philippa enfrenta um novo tipo de tormento. O corpo começa a rejeitar os remédios adulterados por Jacques. O enjoo é constante, e a mente parece cada vez mais confusa. Certa tarde, ela se tranca no quarto e encara o frasco em cima da penteadeira. Tem algo errado comigo, murmura. Ao perceber sua inquietação, Jacques bate à porta. Philippa, tá tudo bem? Ela responde de forma ríspida, não, Jacques. Esses remédios não me fazem bem. Ele finge surpresa. Mas foram receitados para você. Deve ser o estresse, amor. Ela o encara, desconfiada. Você trocou alguma coisa neles? Jacques sorri com falsa doçura. Por que eu faria isso? Philippa sente um arrepio. Porque você é capaz de tudo. Ele se aproxima lentamente, toca o rosto dela e sussurra. E é por ser capaz de tudo que ainda estamos de pé. O silêncio que se segue é sufocante. Philippa observa sair e percebe o perigo em que está. Enquanto isso, na Boaz, Samuel se prepara para uma reunião importante, mas o verdadeiro confronto acontece quando Jacques surge no escritório. Veio o quê? Me provocar, pergunta Samuel, sem esconder o desprezo. Vim te lembrar que o império que você finge controlar ainda tem o meu nome na base, rebate Jacques. Você perdeu tudo, Jacques. A Boaz sobrevive apesar de você. Você nunca entendeu, irmão. Empresa nenhuma sobrevive sem sujeira. E é nisso que você sempre vai perder para mim. Os dois se encaram, e a troca de ofensas cresce em intensidade. Você destrói tudo que toca, grita Samuel. E você se acha puro demais para admitir que é igual a mim, responde Jacques, antes de sair batendo a porta. Minutos depois, Samuel se recosta na cadeira, respira fundo, tentando conter a raiva. Ele lembra das palavras de Léo, da promessa de reconstruir sua vida com dignidade, mas sente que está afundando no mesmo lamaçal que jurou evitar. Léo, por sua vez, vive um dos momentos mais dolorosos de sua trajetória. Ao final da tarde, ela aparece no escritório de Samuel. O rosto cansado, o olhar decidido. A gente precisa conversar. Ele se levanta, esperançoso. Se é sobre o pedido de casamento, eu entendo que foi precipitado, mas... Ela o interrompe, a voz embargada. Não é só sobre isso, Samuel. É sobre tudo. Ele tenta se aproximar. Léo. Eu te admiro, te respeito, mas não dá mais para fingir que a gente tá no mesmo caminho. O que você quer para sua vida é poder, controle. O que eu quero é paz. Samuel sente o golpe. Você vai me deixar por causa da Sofia? Não. Eu vou te deixar porque eu me perdi tentando te entender. E eu não posso mais me perder. Ele tenta insistir. Léo, eu te amo. E eu amo o que a gente viveu. Mas isso não é suficiente para continuar. As lágrimas se acumulam nos olhos dela, mas Léo se mantém firme. Eu preciso seguir sozinha agora. Por mim, pela Sofia. Talvez um dia você entenda. Ela se vira e vai embora, deixando Samuel parado, atônito, o som dos saltos ecoando pelo corredor vazio da Boaz. Na barreira, enquanto isso, Marlon observa o pôr do sol do alto de uma laje, o rádio ainda chiando ao lado. Alan se aproxima. Sabe o que me disseram? Que quando a gente olha muito tempo para a escuridão, ela olha de volta. Marlon responde, em voz baixa, acho que ela já me viu faz tempo. Os dois permanecem em silêncio, observando o horizonte acinzentado, como se tentassem encontrar algum sentido em meio ao caos. Mais tarde, Ryan procura Aze para se desculpar. Eu devia ter te ouvido. Eu me envolvi demais com gente errada. Aze cruza os braços, magoada, mas não consegue esconder o alívio. Eu só quero que você fique bem, Ryan. A gente tem talento demais para se perder nisso. Ele sorri de leve. Prometo que vou dar um jeito. Não vou mais te deixar na linha de fogo. Os dois se abraçam, sem saber o que o futuro reserva. Na mansão, Philippa continua inquieta. O corpo parece rejeitar tudo, e o rosto no espelho mostra o quanto ela está se fragilizando. Rosa tenta confortá-la.
Você precisa se cuidar, minha filha. Mas Filipa mal consegue responder. Lá fora, Jacques observa pela janela, um meio sorriso se formando. Ele acredita que o controle está de volta às suas mãos. Enquanto isso, Léo chega em casa, o coração pesado. Entra no quarto de Sofia, beija-lhe a testa e sussurra: "Eu tô aqui, meu amor. E vou continuar." Do lado de fora, o vento sopra forte, como se anunciasse que nada seria fácil daqui para frente, nem para ela, nem para Samuel, nem para Marlon, nem para Ryan. Todos, de alguma forma, estavam à beira de um novo começo, mas também à beira do abismo. Quinta-feira, 5 de novembro. A madrugada chega silenciosa, e Léo ainda está acordada, observando Sofia dormir. A menina se remexe entre os lençóis, o rosto sereno, como se o pesadelo dos últimos dias tivesse se dissipado por um instante. Léo acaricia-lhe os cabelos e suspira fundo, o coração apertado. Na manhã seguinte, Samuel aparece na porta da casa, o semblante cansado, mas cheio de esperança. "Eu vim te ver, Léo", diz ele. Ela o encara, emocionada, mas firme. "Samuel, eu te amo. Isso não mudou." Ele se aproxima, tocando-lhe as mãos. "Então por que se afastar?" Léo respira fundo, a voz trêmula. "Porque agora Sofia precisa de mim mais do que eu preciso de você." Ela ainda acorda gritando o nome do pai. Ainda teme o Jacques. "Eu não posso dividir minha atenção entre curar o coração dela e sustentar o nosso amor. Não agora." Samuel tenta argumentar, mas o olhar dela o desarma. "Não é por falta de amor, é por excesso dele", completa Léo, e Samuel apenas assente, vencido pela compreensão. "Eu espero o tempo que for", diz ele antes de partir. Mais tarde, Samuel encontra Vivian na Boaz. O clima é tenso, o peso das responsabilidades parece dobrar sobre seus ombros. "Vivian, preciso saber como a Filipa está. Ela não anda bem, e Jacques não facilita as coisas." Vivian observa com cautela. Filipa está instável. Sonhos, lapsos de memória, crises de culpa. A última vez que falei com ela, mencionou ter sonhado com Abel. Samuel se inquieta. "Abel de novo", Vivian confirma. Ela o descreveu sorrindo, mas com uma tristeza estranha. Disse que ele pedia para ela abrir os olhos. Samuel fecha o rosto. Talvez seja o subconsciente dela tentando avisar sobre algo que está errado. Com Jacques, nada é coincidência. Enquanto isso, na barreira, Rangel termina um relatório sobre o confronto e, ao rever as gravações, destaca a postura de Marlon. Ele manteve a calma, evitou um desastre maior, comenta com o superior. "Se não fosse ele, teríamos perdido mais gente." A observação chega aos ouvidos do próprio Marlon, que, embora humilde, sente o peso do reconhecimento. "Eu só fiz o que era certo", diz, tentando encerrar o assunto. Mas Rangel insiste: "Tem gente que foge. Você ficou." Do outro lado da cidade, Léo conversa com Pan e Yara, tentando distrair-se da dor recente. Entre um café e outro, comenta: "Eu desconfio que o Davi e a Bárbara estão juntos." Pan arregala os olhos. "O Davi? O mesmo que tentou fazer o gentil com todo mundo?" Léo balança a cabeça. "Eles andam próximos demais, e ele vive aparecendo onde ela está. Eu conheço aquele olhar." Yara acrescenta: "Isso ainda vai dar problema. O Davi é esperto, e a Bárbara gosta de usar gente assim." Léo suspira. E quando esses dois se misturam, ninguém sai ileso. No fim da tarde, o destino surpreende Léo e Marlon. Estão em um ônibus lotado, voltando de uma visita à comunidade, quando uma mulher grávida entra em trabalho de parto. "Meu Deus, vai nascer!" grita uma passageira. O motorista tenta parar, mas o trânsito está bloqueado. Léo age rápido, ajoelhando-se ao lado da gestante. Respira fundo, olha para mim, orienta com calma. Marlon tira a jaqueta e ajuda a improvisar um espaço limpo. "Você consegue, força!" O bebê nasce minutos depois, e um choro alto enche o ônibus, arrancando aplausos e lágrimas de todos. Léo segura o recém-nascido com cuidado, os olhos marejados. "É um menino", diz, emocionada. Sem que percebam, um jornalista, sentado nos fundos, registra a cena. A manchete do dia seguinte corre às redes. Casal de anjos ajuda a mulher a dar à luz em ônibus. A foto mostra Léo e Marlon juntos, sorrindo, o bebê entre os dois. Horas depois, Marlon recebe uma ligação de um número desconhecido.
Aqui é da produção do programa da tarde. Queremos convidar vocês para uma entrevista. A história de amor e coragem de vocês comoveu o país. Ele franze a testa. História de amor. Léo, que está ao lado dele, arregala os olhos. Eles acham que a gente é um casal? Marlon solta uma risada sem graça. Aparentemente, sim. Ela tenta explicar. A gente só ajudou a mulher. Mas o produtor do outro lado insiste. É exatamente isso que queremos mostrar, esse amor que transcende o caos da cidade. Léo revira os olhos. Amor. Pois é, vai ser um caos. E é mesmo. No mesmo instante, Samuel lê a notícia no celular, incrédulo. Léo e Marlon, casal do momento, repete em voz alta, a raiva e o ciúme se misturando. Vivian tenta contê-lo. Samuel, não tire conclusões precipitadas. Mas ele já está tomado pela emoção. Ela disse que precisava se afastar para cuidar da Sofia. E tá saindo na imprensa com outro homem. Vivian o encara firme. Você sabe que Léo não é disso. O que aconteceu foi um mal-entendido. Mas se você quiser reconquistá-la, vai precisar confiar. Enquanto isso, na Boaz, Jaques conversa discretamente com Elias em seu escritório. Preciso que você me traga algo concreto sobre a saúde mental de Ricardo, diz, com a voz baixa e fria. Elias hesita. O Ricardo está debilitado, sim, mas pedir interdição judicial é pesado, Jaques. Ele sorri, sarcástico. Pesado é o que ele pode fazer comigo se continuar solto. O diálogo é ouvido parcialmente por Danilo, que passa pelo corredor. Ele para, atento. Interdição? Que jogo é esse, Jaques? Pensa. No hospital, Tânia reaparece, disfarçada como enfermeira. O cabelo preso, o crachá falso pendendo no jaleco. Ninguém percebe que é ela. Com passos calculados, entra no quarto onde Ricardo se recupera. Ele dorme, o semblante tenso. Ela observa por longos segundos, os olhos cheios de lágrimas e raiva. Você não faz ideia do que eu precisei fazer para chegar até aqui, murmura. Em seguida, anota algo no prontuário, enquanto observa o monitor cardíaco. O bip constante parece sincronizar com sua respiração. Uma colega enfermeira se aproxima. Você é nova aqui? Tânia disfarça com um sorriso. Transferida da ala 3. Vim acompanhar o paciente de perto. A outra se afasta sem desconfiar. Assim que fica sozinha novamente, Tânia toca o rosto de Ricardo e sussurra. Dessa vez, quem vai te vigiar sou eu. Na casa de Léo, a repercussão do casal do ônibus domina as conversas. Dedé aparece na cozinha rindo. Tia Léo, você tá famosa. Tá todo mundo dizendo que você e o tio Marlon são o casal do ano. Léo finge indignação. Casal? Eu e o Marlon. Dedé insiste, rindo, mas a foto tá bonita, viu? Marlon chega e escuta a conversa. Eu devia ter cobrado direitos autorais por essa foto. Ela ri, mas logo suspira. O problema é o Samuel ver isso. Marlon fica em silêncio, mas há um brilho nos olhos dele que Léo percebe e tenta ignorar. Na fábrica, Samuel tenta se concentrar no trabalho, mas a imagem da notícia o persegue. Casal de anjos, repete com ironia, enquanto Vivian observa em silêncio. Se ela te amasse menos, já teria te deixado de vez, diz ela, com serenidade. Mas talvez agora seja a hora de deixar ela respirar. Samuel baixa a cabeça, sem resposta. No dia seguinte, Léo recebe uma nova ligação. O programa confirmou. Vocês vão dar entrevista ao vivo. Ela encara Marlon, nervosa. Isso vai dar confusão. Ele sorri, tentando amenizar. Pelo menos a gente ajudou a trazer uma vida ao mundo. Isso ninguém muda. Enquanto o país se encanta com a imagem do casal improvável, por trás das cortinas, Tânia se aproxima cada vez mais de Ricardo. Danilo tenta entender os planos de Jaques. E Samuel se prepara para enfrentar o impacto público de ver a mulher que ama virar manchete ao lado de outro homem. O destino parece jogar com todos eles. E, no centro disso tudo, Léo sente que sua vida, mais uma vez, está prestes a mudar. Sexta-feira, 7 de novembro. O hospital está em silêncio quando Tânia surge pelos corredores, ainda disfarçada de enfermeira. A luz fria reflete no crachá falso pendendo do jaleco, e ela caminha decidida até o quarto de Ricardo. Ao entrar, observa o corpo imóvel sobre a cama, os aparelhos monitorando cada batimento. Em coma,
Justo como eu precisava, murmura, com um meio sorriso. Pega o celular e liga. Wanderson, escuta bem. O Ricardo entrou em coma. É a nossa chance. Do outro lado, o cúmplice reage surpreso. Tem certeza? Ela confirma. Os médicos não sabem se ele volta. Enquanto isso, você precisa achar a Patrícia. Ela é a única que pode complicar o que estamos fazendo. Wanderson hesita. E se alguém descobrir? Tânia responde seca. Não vão. Eu cuido daqui. Só faz o que eu mandei. Enquanto isso, na Boaz, o clima entre Danilo e Jaques atinge o limite. Danilo invade o escritório, o olhar tomado por fúria. Você sabotou os remédios da Filipa, não foi? Jaques o encara, fingindo tranquilidade. Você está delirando. Danilo bate na mesa. Delirando está ela, depois do que você fez. Eu vi os frascos trocados, os registros adulterados. Jaques se levanta, a voz firme, mas o tom ameaçador. Você está se metendo onde não deve, garoto. Cuidado para não ter o mesmo destino de quem se atreveu a me enfrentar. Danilo encara, sem recuar. Você pode enganar muita gente, mas não vai conseguir me calar. Jaques dá um passo à frente, a voz baixa e cortante. Quer apostar? Pouco depois, Valquíria chega à fábrica para falar com Samuel. O engenheiro está concentrado nos relatórios quando ela entra. Precisamos conversar. Samuel levanta o olhar. Sobre o inquérito. Ela assente. Saiu a conclusão. A perícia confirmou o que já suspeitávamos. O Wanderson foi o autor do crime que matou Abel. Samuel fica em silêncio por um instante, absorvendo a notícia. Então está confirmado. Valquíria suspira. Mas há lacunas. Samuel. A investigação aponta motivação passional, mas não explica quem mandou Wanderson agir. E eu não acredito em coincidências. Ele concorda, pensativo. Nem eu. Se o Wanderson matou Abel, alguém mandou fazer isso. E eu vou descobrir quem. A notícia mexe com Samuel, que decide seguir seu instinto e ir até o hospital. Ele desconfia de Danilo, que anda inquieto demais. Ao chegar, encontra o jovem no corredor. Danilo, o que você está fazendo aqui? O rapaz gagueja. Vim visitar o Ricardo. Samuel encara, sério, curioso, porque parece mais nervoso do que preocupado. Danilo tenta disfarçar. É só cansaço. Samuel cruza os braços. Você anda se envolvendo demais com Jaques. Não se esqueça de que a gente sabe do que ele é capaz. Danilo evita olhar. Eu não tenho nada a ver com o que ele faz. Samuel se aproxima. Espero que não. Porque se eu descobrir que você sabia de alguma coisa sobre a Filipa e não avisou, Danilo interrompe. Você não entende, Samuel. É mais grave do que parece. Samuel tenta insistir, mas é interrompido por uma enfermeira. Senhores, por favor, silêncio. O paciente precisa descansar. Ele se afasta, lançando um último olhar desconfiado. Se quiser fazer o certo, ainda dá tempo. No escritório, Jaques recebe uma ligação misteriosa. Ao reconhecer a voz, o semblante muda. O que você quer agora? Pergunta, ríspido. Do outro lado, Tânia fala, disfarçando a voz. Só passei para avisar que estou de olho em você. O seu amiguinho Ricardo está em coma, mas eu não estou. Jaques empalidece. Quem está falando? Tânia desliga, sorrindo sozinha. Do corredor, ela observa pela janela de vidro o homem que tanto odeia, sem que ele perceba. Enquanto as tensões crescem no hospital, Danilo caminha decidido pelos corredores até o quarto de Filipa. A respiração dela é fraca, os olhos semicerrados. Ele se aproxima da cabeceira e segura sua mão. Eu vou te tirar disso, te prometo. Nesse momento, Nina entra e se espanta. Danilo? O que você está fazendo aqui? Ele se vira, nervoso. Eu só vim ver como ela está. Nina cruza os braços. Mentira. Eu ouvi vocês discutindo. O que está escondendo? Ele hesita, mas o peso da culpa o obriga a falar. A Filipa está sendo dopada. Nina. O Jaques está trocando os remédios dela. A revelação deixa Nina em choque. O quê? Você tem certeza? Danilo confirma, aflito. Eu vi com meus próprios olhos. Ele está tentando mantê-la assim para controlar tudo.
A fábrica, o dinheiro, as decisões dela. Se você contar para alguém, ele vai te destruir também. Nina o encara, decidida. Então a gente vai ter que ser mais esperto do que ele. Enquanto isso, Léo e Samuel têm uma conversa difícil na casa dela. Ele chega tenso, a voz contida. Vi a notícia de novo, Léo. Você e o Marlon estão em todas as páginas, como se fossem um casal. Ela suspira, exausta. Samuel, eu já te expliquei. Foi um mal-entendido. Ele insiste, magoado. Mal-entendido é quando algo não tem intenção. Mas você parece confortável demais com ele. Léo se levanta, indignada. Não fala assim. O Marlon é meu amigo, me ajudou quando eu precisei. Você acha mesmo que eu teria tempo para romance com tudo que estou passando? Samuel abaixa a cabeça. Eu só não quero te perder. Ela respira fundo, tentando conter as lágrimas. Então aprende a confiar, Samuel, porque se continuar assim, vai me perder por desconfiança. Ele sai, deixando-a sozinha, o coração dividido entre amor e decepção. Mais tarde, Marlon aparece na Boaz para buscar um relatório e dá de cara com Bárbara. Sozinho de novo, ela pergunta com um sorriso provocante. Ele tenta encerrar o papo, mas ela insiste. Você anda muito sério. Que tal um pouco de diversão? Marlon hesita, mas cede. À noite, os dois se encontram em um bar discreto. Conversam, bebem, riem, e quando a tensão parece se dissipar, Bárbara o beija. Marlon tenta resistir, mas acaba se entregando. O beijo é intenso, cheio de culpa. Ela sorri, triunfante. Viu como não dói viver um pouco. Nos dias seguintes, Léo e Marlon se encontram novamente por acaso na clínica social. A lembrança do beijo perturba, mas ela não sabe de nada. Fiquei sabendo que você e o Samuel se desentenderam. Comenta, preocupado. Nada que eu já não esperasse, responde Léo. Ele ainda me vê como uma extensão do que fomos, e não do que eu sou agora. Marlon a observa com ternura. Você é mais forte do que imagina. Ela sorri, tocando o braço dele. E você, mais leal do que devia. O gesto é breve, mas o olhar que trocam carrega algo que os dois tentam negar. Enquanto isso, Danilo vive em alerta. Após revelar a verdade a Nina, sente-se vigiado. No estacionamento da Boaz, recebe uma mensagem anônima. Cuidado com o que diz. Gente curiosa costuma desaparecer. Ele apaga o celular, o coração disparado. No hospital, Tânia observa Jaques de longe, disfarçada entre as enfermeiras. O homem fala com o médico responsável por Ricardo, tentando descobrir o que ela já sabe. Ele vai acordar, pergunta, impaciente. É cedo para dizer, responde o médico. Tânia sorri, satisfeita. Deixa o tempo trabalhar para mim. À noite, Samuel retorna à fábrica, tentando se concentrar. A voz de Valquíria ecoa em sua mente. Wanderson matou Abel, mas não agiu sozinho. Ele se lembra do nome que mais tem ouvido nas últimas semanas, Jaques. Tudo começa e termina com ele, murmura. Enquanto cada um se move em silêncio, o jogo de poder e segredos se estreita. Tânia, escondida, manipula as peças. Jaques perde o controle sobre os que o cercam. Danilo carrega o fardo da verdade. E Léo, dividida entre o passado e o presente, sente o destino se aproximar como uma onda que não pode conter. Sábado, 8 de novembro. Nina encara Danilo, olhar firme e carregado de decepção. Você espera mesmo que eu acredite nisso? Diz, cruzando os braços. Danilo tenta argumentar, aflito. Eu vi, Nina. O Jaques está trocando os remédios da Filipa, está dopando ela para mantê-la sob controle. Ela balança a cabeça, incrédula. Você tem alguma prova? Porque até agora, tudo que você tem são suposições e paranoia. Ele suspira, passando a mão pelos cabelos. Eu não tô mentindo. Se você visse o que eu vi, entenderia. Nina respira fundo, tentando conter a raiva. O que eu entendo é que você está se metendo onde não deve. A Filipa já sofreu demais, Danilo. E você tá piorando tudo. Ele tenta se aproximar, mas ela se afasta. Faz um favor para ela e para mim. Se afasta. Não quero mais te ver perto dela. Danilo fica sozinho, tomado por frustração e culpa. No caminho de volta, a lembrança de Filipa fragilizada na cama o atormenta. Ele sabe que Nina duvida dele,
mas não pode desistir. Eu vou provar, murmura, com determinação. Enquanto isso, Marlon caminha pela barreira, o pensamento longe. O trabalho na delegacia não o distrai o suficiente para esquecer Léo. A lembrança dela sorrindo, cuidando de Sofia, o acompanha como uma sombra. Encosta-se numa parede e suspira, olhando o horizonte. Não adianta, Léo. Eu tento, mas não consigo te tirar da cabeça. Castanho o encontra e percebe o semblante distante. Tá pensando nela, né? Marlon sorri de leve, sem negar. Ela tem um jeito de ficar na gente, mesmo quando a gente tenta seguir. Castanho o incentiva. Às vezes, o destino junta quem precisa, mesmo que doa um pouco antes. Marlon responde baixo. Só espero não machucar ninguém no caminho. Na mansão, Filipa se esforça para retomar a rotina. A cada dia sente-se mais confusa e fraca, mas tenta disfarçar diante de Sofia, que a abraça com carinho. Você vai ficar boa logo, tia Filipa, diz a menina. Filipa sorri, emocionada. Com você por perto, eu melhoro mais rápido. Enquanto isso, Léo chega à casa de Danilo, atendendo a um pedido urgente dele. O rapaz a recebe com o rosto tenso. Eu preciso da sua ajuda. Léo estranha. O que aconteceu? Ele entrega um pequeno frasco de comprimidos. Esses são os remédios que a Filipa devia estar tomando. Eu comprei os corretos, de uma farmácia confiável. Leva para ela, por favor. Mas sem comentar nada com ninguém, principalmente com Jaques. Léo encara, desconfiada. Danilo, o que você tá tramando? Ele responde firme, nada. Só quero que ela pare de sofrer. Se você confia em mim, faz isso. Léo hesita, mas a sinceridade no olhar dele a convence. Enquanto Léo sai, Danilo respira fundo, aliviado. Agora, pelo menos, ela tem uma chance. Na barreira, Ryan conversa com Lucas, preocupado com o novo clima no local. Tem coisa grande vindo aí, mano. Eu ouvi o Durval falando de uma operação policial. Preciso que você descubra o que está acontecendo. Lucas concorda. Deixa comigo. Mas cuidado, Ryan. Esses caras não brincam. O cantor o agradece. Se eles estão planejando invadir, eu quero estar preparado. Não vou deixar ninguém sair ferido. Em casa, Léo ajuda Filipa a tomar o remédio trazido por Danilo. Pronto, é só esse aqui agora. Vai te fazer bem, diz, tentando esconder a tensão. Filipa bebe a dose sem desconfiar. Obrigada, Léo. Você sempre sabe o que fazer. Léo força um sorriso. Eu só quero te ver melhor. Ao sair do quarto, ela se apoia na parede, o coração acelerado. Tomara que eu não esteja cometendo um erro. Nos dias seguintes, Léo nota mudanças. Filipa começa a se levantar com mais disposição, fala com clareza e volta a rir. Durante o café da manhã, a própria percebe. Engraçado, hoje parece que a névoa saiu da minha cabeça. Sofia a abraça, feliz. Eu sabia que você ia melhorar. Léo observa de longe, aliviada, mas também intrigada. À tarde, chama Danilo para conversar. Os remédios que você me deu funcionaram. A Filipa está reagindo. Ele sorri. Eu te disse. O Jaque estava dopando ela. Léo franze o senho. Tem certeza? É uma acusação grave. Danilo afirma, mais do que nunca. E agora você viu com seus próprios olhos. Enquanto isso, Davi se aproxima de Léo na fundação. Ele tem um ar sério, e ela percebe de imediato. Aconteceu algo. Ele hesita. Não sei se devo te dizer, mas eu vi o Marlon. Ele estava com a Bárbara. Léo se espanta. Com a Bárbara. Davi confirma. Saíram juntos de um bar. Pareciam próximos. Ela tenta disfarçar a decepção. Eles são adultos, podem fazer o que quiserem. Davi a observa. Você fala isso, mas eu sei que te afetou. Léo sorri triste. Eu só não quero pensar nisso agora. Tenho outras prioridades. Na Boaz, Jaques recebe uma notificação e empalidece. Um relatório interno indica que Danilo comprou remédios em nome da empresa, sem autorização. Ele cerra os punhos. Então é isso. Ele me traiu. A fúria o consome. Quer me expor? Vai se arrepender. Chama Elias e ordena.
Descubra tudo o que ele anda fazendo. Eu quero cada passo, cada ligação. Elias obedece, apreensivo. No ateliê, Yara, Stephanie e as costureiras se unem em segredo. Entre rolos de tecido e linhas coloridas, planejam uma surpresa. A Léo desistiu da coleção por causa da Sofia e da Filipa, mas a gente não vai deixar o sonho morrer, diz Yara, empolgada. Stephanie concorda. Ela deu tanto por nós. Agora é a nossa vez. Elas passam o dia costurando, desenhando e preparando a surpresa. Quando Léo chega, cansada e ainda abalada pelas últimas notícias, encontra o grupo reunido. Mas o que é isso? Pergunta, surpresa. Stephanie sorri. É o seu ateliê de volta, Léo. A coleção não vai parar. Yara completa. A gente vai continuar trabalhando até o lançamento. Você ensinou a gente a não desistir. Léo se emociona, as lágrimas descendo sem resistência. Vocês não fazem ideia do quanto isso significa para mim. Stephanie a abraça. A gente só tá devolvendo o que você nos deu. Coragem. Enquanto o grupo comemora, Léo sente uma mistura de orgulho e angústia. Sabe que a guerra contra Jaques está longe de terminar, e que Filipa ainda corre perigo. Pensa em Marlon, em Davi, em Samuel, em tudo que perdeu tentando ser forte. Mas, naquele instante, cercada pelas mulheres que acreditam nela, sente que valeu a pena. Em outro canto da cidade, Jaques observa um retrato de Abel sobre a mesa, o olhar frio. Você achou que eu ia cair, não é? Murmura. Mas quem vai cair é o Danilo. Ele pega o telefone e liga. Quero que cuidem disso hoje. Sem rastros. A noite cai. Léo retorna para casa, ainda com o coração leve pela surpresa das costureiras. Ao abrir a porta, vê Sofia dormindo no sofá, abraçada a um desenho. Nela, estão Léo, Filipa e Samuel, de mãos dadas. No canto do papel, a menina escreveu, família feliz. Léo beija a testa da menina e sussurra, quem sabe um dia. Do lado de fora, Danilo caminha apressado, sem perceber o carro preto que o segue à distância. Dentro, um homem fala ao telefone. O Jaques mandou garantir que ele não abra mais a boca. No silêncio da noite, as linhas da trama se apertam. Amor e lealdade se misturam à mentira e ao perigo. Léo não imagina que o gesto de confiança que salvou Filipa pode ter condenado Danilo. E acabou o resumão de hoje. Se a novela tá boa, imagina o resumão de amanhã. Então se inscreve aí e vamos fofocar juntinhos no próximo vídeo, porque aqui a gente vive de resumo, emoção e um pouquinho de confusão.